Se colocar a carga de prova de teste muito longe do corpo carregado, então pode-se dizer que a força elétrica é nula. E nesse caso não haverá campo elétrico por conta da grande distância que a carga de prova foi colocada. Então veja, se colocar uma carga muito distante do campo elétrico, então é claro que não haverá força atuando naquela carga de prova. Aí pode-se dizer que no local onde está a carga de prova não há campo elétrico. Agora vamos ao seguinte questionamento. Se não colocar a carga de prova para testar, ainda continuaria existindo campo elétrico no corpo carregado? Se não colocar a carga de prova para testar, o campo elétrico ainda vai continuar existindo? Acertou quem disse sim. De fato, o campo elétrico ela não depende da carga. Ela não depende da carga de prova para existir. Ou seja, ela continua existindo mesmo que não se coloque nenhuma carga de prova naquele ponto. O campo elétrico está lá. Agora, se está colocando a carga de prova perto, o suficiente para poder notar a presença de força, o suficiente para dizer que há um campo elétrico, aí é outra coisa. Segundo questionamento. A carga de prova Qzinho, ela também tem campo elétrico? Caso ela tenha, a carga de prova influencia na outra carga que apresenta campo, ou seja, na carga Q grande, Qzão. A carga de prova ela tem sim campo elétrico, assim como a carga grande tem campo elétrico também. Ela tem. Toda carga tem campo elétrico. Todo corpo carregado ele tem campo elétrico, certo? Então, de fato, por eles terem campo elétrico, será que a carga de prova vai influenciar? Será que vai influenciar no campo elétrico da outra carga? A carga de prova Qzinho tem campo elétrico, sim. Porém, como tem uma quantidade de carga tão pequena, chega a ser desprezível. E acaba não influenciando no campo elétrico da outra carga que apresenta uma quantidade considerável de carga. Então, fiquemos sabendo que, digamos aqui, aqui temos 3 cargas de prova na figura, certo? Aqui foi chamado de carga A, B e C. Veja que a carga A tem sinal positivo, o B tem sinal negativo e o C tem sinal positivo. Veja que quem tem campo elétrico não é somente essa carga grande aqui, não. Essa carga azul de sinal de menos, certo? Quem tem campo elétrico são também eles. Porém, por eles serem tão pequenos, chega a ser quase desprezível comparado com a carga fonte. Olha, por meio de regra de 3, a gente chega à fórmula matemática do campo elétrico. Assim, a cada ponto do campo elétrico, associamos um vetor campo elétrico E, dado pela razão entre a força elétrica e a respectiva carga de prova. Desse modo, temos que o E é igual à força elétrica dividido pelo Q, certo? Caso ele queira a força elétrica, a gente pode lembrar aqui, digamos aqui a fração é 1, a gente pode multiplicar meios pelos extremos. Aí a força elétrica pode ser calculada também como Q vezes E. O que seria Q? Q, esse Q pequeno, é a carga de prova. No SI, essa carga de prova é medida em Coulomb. A força elétrica, como todo mundo sabe, a força é medida no SI em Newton. Então aqui é Coulomb, aqui é Newton, e é o vetor campo elétrico, que no SI é medido em Newton por Coulomb. Vamos aqui analisar a equação força elétrica é igual a Q vezes E. O vetor F. A gente sabe que a força é um vetor. Ele é obtido pelo produto de um número real Q, que pode ser positivo ou negativo. Esse Q aqui, é claro,
Pode ser um número positivo ou um número negativo, certo? E por um vetor a gente sabe que o vetor sempre vai ser positivo, o sinal. Ok. Em módulo, pode ser representado da seguinte maneira. O módulo de Q vezes E. O que é que a gente tem que saber? A gente já sabe que campo elétrico é diferente de força elétrica. Nessa equação, se essa carga aqui for positiva, a carga de prova for positiva e a carga aqui, então a força elétrica e o campo elétrico terão a mesma direção e mesmo sentido. Se a carga de prova é positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Veja, qual é a direção da força elétrica? Horizontal. Seu sentido, para a direita. Qual é a direção do campo elétrico? Horizontal. Seu sentido, também para a direita. Por quê? Porque a carga de prova, ela é positiva. Certo? Ah, mas se a carga de prova for negativa, então a força elétrica e o campo elétrico, eles terão a mesma direção, porém sentidos contrários. Certo? Aqui tem a imagem, digamos, ó, o corpo aqui está carregado positivamente. A carga de prova aqui está carregado positivo também. Então, força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Isso aqui é uma lei. Certo? É uma lei da natureza em si, não tem como mudar, ok? Para um corpo que está carregado positivamente, se eu pego uma carga de prova de sinal positivo, o campo elétrico e a força elétrica, elas terão a mesma direção e sentido. Pronto, essa é a lei. O corpo ele é carregado positivo. Se eu coloco uma carga de prova de sinal negativo, então a força elétrica ela vai atuar para um lado e o campo elétrico vai atuar para o outro. Por quê? Porque o sinal é negativo. Certo? Positivo, campo elétrico e força elétrica, mesma direção e sentido. Negativo, força elétrica e campo elétrico vai ser a mesma direção, porém sentidos contrários.